Domine sua saúde em 10 passos. Vocês vão entender por que eu estou falando isso agora. Hoje, eu retomo com vocês a minha missão de vida com vocês, tá? Que é conduzir pessoas de forma mais frequente e direta, passo a passo, rumo a dominar a saúde. De onde quer que você esteja partindo para isso, tá? Seja alguém que está querendo recuperar a saúde porque ela não está boa, seja alguém que quer manter a saúde porque acha que ela está boa, não, eu quero continuar aqui, tá? E bem, seja alguém que quer melhorar a saúde. Eu, particularmente, gosto da minha saúde, mas sempre quero melhorá-la, sabe? Bom, gente, por que eu digo retomar minha missão? Eu já comecei essa missão de recuperar, manter e melhorar a saúde de vocês, ajudar vocês a fazerem isso, pelo meu trabalho nas redes sociais nos últimos 25 anos, quase 25, né? E pelo fato de ter formado e começado a clinicar em medicina, por mais que eu tenha passado por várias fases de ser médico até hoje. Por exemplo, eu lembro direitinho do primeiro paciente que eu atendi na minha vida depois da formatura, um paciente de sinusite, lá na Clínica Vida, de Taguatinga, uma cidade satélite aqui de Brasília. E a consulta era simples, era só um caso de sinusite. Mas eu demorei 40 minutos para fazer a consulta, para pensar bem direitinho, para dar o tratamento para o paciente. E mal sabia eu que depois de passar por consultas mais rápidas, ser diretor de hospital depois, trabalhar em UTI, sistemas de emergências, plano de saúde, conselheiro do Conselho de Medicina, professor de faculdade, tudo, que as minhas consultas ficariam bem mais demoradas hoje em dia, né? Então, eu comecei essa jornada de querer ajudar as pessoas a terem mais saúde nessa época, porque eu nunca quis que meu paciente saísse só dali, nem quando eu trabalhei em pronto-socorro, muitos anos da minha vida, só corrigindo aquilo que estava errado. Eu lembro que muito cedo na minha carreira, eu passei a dar um panfleto que eu mesmo paguei para produzir, eu imprimia, depois em gráfica, com patrocínio e tudo, sobre hábitos saudáveis de vida, que eu ia entregando para os pacientes. Tá? Se no futuro vocês quiserem ver, eu tenho boa parte desse material armazenado. Então, eu queria que o paciente ele saísse dali, mesmo quando eu tinha 20 pacientes aguardando, sabe? Com alguma coisa que ajudasse a mais na saúde dele. Por isso, vários pacientes voltavam quando tinham alguma coisa de emergência, esperavam um pouquinho para consultar comigo. E eu sempre fiquei muito feliz com isso. Então, esse trabalho ele foi iniciado há cerca de 25 anos atrás pelo site, o icaro.med.br. Depois os livros, são 9 livros, tá? Sendo o último Domine Sua Saúde. A maioria já está esgotada. Os vídeos no YouTube, no Facebook, que eu passei a fazer desde cedo na minha carreira, para ajudar vocês. Muitos estão aí há mais de 15 anos no ar. O livro Domine Sua Saúde, que é completamente gratuito para vocês, tá? E agora a comunidade Domine Sua Saúde, com esse material básico que eu sugiro que vocês assistam todo antes de mais nada, tá? Ou seja, esses vídeos que já estão na comunidade, que eu já recebi feedback de pacientes, de não pacientes que estão na comunidade, dizendo, olha, estão ótimos e cada vídeo que eu aplico na minha vida, eu melhoro a minha saúde, sabe? E os vídeos foram todos tirados do Domine Sua Saúde, do livro. E agora esse material de aprofundamento. Então, hoje, com esse vídeo aqui, a gente vai começar o aprofundamento nos temas que o livro trata, tá bom? Bom, agora eu vou falar para vocês o conteúdo de uma palestra fechada que eu dei no grupo do Jean Alessandro, que é um psicólogo excepcional, tá? Sugiro que vocês sigam ele nas redes sociais. Eu falei na aula que está na comunidade dele, na Academia da 20, recentemente. Também falei recentemente no grupo da Alessandra Magalhães, que é o grupo da Contrologia. Os dois me seguem nas redes sociais e eles estão lá no Instagram. A Alessandra tem quase 70 mil pessoas, se eu não me engano. O Jean tem quase 180 mil pessoas. E eu resolvi trazer para vocês porque é um material que vai embasar a importância do material de hoje para vocês. Então, tirando aqui do slide que eu apresentei lá, eu vou ler para vocês. Por que a maioria das pessoas não tem saúde hoje em dia ou vive num limbo de saúde? É pelo seguinte,
como a maioria das pessoas cuida da saúde? Vai levando a vida como dá, com o que sabe ou acha que sabe, para a sua saúde, ou que seja prático, aplicável para a rotina corrida e cheia do dia a dia. Então, a maioria das pessoas ou acha que sabe cuidar da saúde, ou só vai levando a vida como dá, ou como é prático, ou como não mexa na zona de conforto. Os hábitos saudáveis de vida, que são o que mais importa para a saúde, são raros, ou a minoria, ou são entremeados com um ou outro hábito que é muito ruim e que acaba comprometendo o conjunto. Tá? É aquela pessoa, por exemplo, que até se exercita, até toma água, até respira, até dorme mais ou menos, mas come muito mal. Ou então que faz tudo isso, mas tem uma saúde mental horrível. E um hábito ruim, gente, gravem isso na cabeça de vocês, puxa a sua saúde para baixo, prejudica tudo. Continuando, como a maioria das pessoas cuida da saúde, consultas médicas e com profissionais de saúde só quando tem sintoma ou quando elas são lembradas pelo resultado ruim, que é a doença de alguém. Então, alguém adoeceu, a pessoa, nossa, morro de medo dessa doença, então deixa eu procurar saber como é que eu estou, o que eu tenho. Prevenção, a maioria das pessoas gosta de dizer o ditado, prevenir é melhor do que remediar, mas raramente elas aplicam medidas de prevenção nas suas vidas. Vão levando a vida e quando o adoecimento aparece, aí elas resolvem procurar o pronto-socorro ou um médico. Isso não traz saúde para ninguém, só trata doenças, tá? Sintomas, primeiro são tratados com sintomáticos e não com a investigação de causas e resolvê-las antes de tentar neutralizar ou minimizar suas manifestações, sintomas. Então, é igual as propagandas de remédio, né? A pessoa está triste, aí aparece o remédio, ela toma e fica alegre, e aí no final da propaganda aparece, naquela tela azul, 2 segundos. Ao persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Se você leva a vida desse jeito, ou seja, você vai levando e tomando remédio por conta própria, até que um dia você descubra que a doença estava sendo só mascarada, você nunca vai ter saúde. Você vai ter doenças controladas a vida inteira. Enquanto algo não atrapalha a funcionalidade, não passe um senso de emergência ou não mexa na zona de conforto da pessoa, esse algo vai ser negado pela pessoa, não, eu não tenho nada. Ou minimizado, não, isso aqui é frescura. Esse sintoma, essa doença, deixa, vai resolver. Não me atrapalha. Ou é relativizado. Até me atrapalha, mas eu vou deixar para lidar com isso depois, quando eu tiver tempo, quando eu não tiver com problema com o marido, com a casa, com as crianças, com o trabalho. Gente, problema a gente vai ter a vida inteira, todo dia, só vai mudar o problema. Então, se você usa problemas como desculpa para não se cuidar, você nunca vai se cuidar direito, nunca, tá? Nesse exato momento que eu estou feliz gravando para vocês essa aula, daqui a pouco eu vou sair com a minha esposa, com criança em casa, né, adolescente, você tem a night off quando dá. Hoje vai ser domingo, amanhã eu tenho que acordar cedo, mas vamos ter um momento. Vocês acham que nesse momento eu não tenho vários problemas em várias esferas da vida para conduzir? Tenho, mas a vida, ela é vivida apesar de. É você fazer o certo, aprender o certo, ter fé em Deus e seguir em frente. E mantém o problema lá e vai resolvendo aos poucos. E não esperar o problema estar grande demais, sabe? E mexendo na sua zona de conforto, atrapalhando sua funcionalidade ou ser uma emergência para ir lidar com ele. Continuando, como a maioria das pessoas cuida da saúde. Estética, performance, emagrecimento e objetivos específicos são constantemente colocados como a prioridade para as pessoas. Mesmo que para atingir esses objetivos, a saúde precise ser sacrificada. É o que acontece, por exemplo, com o Projeto Verão, sabe? Eu não recebo mais tantos pacientes assim pelo meu trabalho na internet. O pessoal sabe que não adianta vir em mim querendo milagre em semanas. Não vai acontecer, tá? Mas tem muito médico aqui na comunidade, eu posso falar para vocês, médico, nutricionista, personal trainer, que vive de alimentar essa cultura do objetivo específico a qualquer preço. E aí, final do ano, lá para novembro, dezembro, para emagrecer à força, sabe? Rápido. Tem gente que vai tomar o controlado, vai virar uma bomba de estresse, vai se lascar, vai prejudicar a saúde, sabe? Por estética, por performance, por emagrecimento, algum objetivo específico, a saúde vai para segundo plano para atingir aquilo a qualquer custo.
A maioria das pessoas esquece que antes de algo funcionar, primeiro precisa existir. Isso eu já falei nas aulas básicas, vocês têm que assistir, está no livro, sabe? Se você não dá condições básicas para o seu organismo funcionar realmente direito e existir direito, material de construção de qualidade, que vem pelos hábitos de vida, alimento de qualidade, oxigênio de qualidade, água de qualidade e com a regularidade adequada, você nunca vai poder pegar uma máquina que recebe combustíveis ruins e esperar que ela funcione bem. Não vai acontecer. Não vai, tá? E a maioria das pessoas tem preguiça de estudar, de ler, de assistir vídeos longos e principalmente meditar sobre conteúdo, criticar o conteúdo que chega para elas, tá? À luz dos filtros de isso é bom, isso é verdadeiro, isso é útil, sabe? As pessoas hoje em dia devoram conteúdo, mas as pessoas são especialistas em devorar conteúdo de baixa qualidade. Aí, quando aplica conteúdo de baixa qualidade, os resultados são ruins e reclama do conteúdo e não da sua própria conduta. Ok? E aí, quais são as consequências naturais desse tanto de conduta ruim no dia a dia? Que se você tem essas condutas, você tem que revê-las, tá? E eu vou ajudar vocês. Já ajudei no livro e vou ajudar bem mais daqui para frente. As consequências naturais desse comportamento são que a maioria das pessoas vive com sintomas e até doenças com os quais aprendem a conviver com o apoio de remédios. Aí começa com 1, depois 2, depois 4, depois 8, e daqui a pouco não consegue se livrar dos remédios, mesmo vendo que eles estão causando sintomas, que agora já toma remédios para os sintomas de outros que está tomando. Muito comum. É a chamada iatrogenia, que é mais fácil em quem tem hábitos de vida ruins. Ou seja, efeitos colaterais de remédio, gente, sempre são mais comuns em quem tem hábitos de vida ruins. Gravem isso. As doenças vão se agravando nos bastidores, silenciosamente ou com pouquinhos sintomas, porque os organismos estão enfraquecidos e aí não conseguem resolver as causas. Ou seja, gente, se você tem sintomas ou doenças, você não melhora seus hábitos de vida e você vai tomando remedinho, aquilo que está causando os sintomas ou as doenças vai se agravar dentro de você e lá na frente vai se transformar numa doença grave. Quase sempre isso acontece. Não façam isso, tá? Cada vez mais remédios e com eles a vida no limbo. O que é a vida no limbo? Você tem um sintoma e sabe que está doente. Aí você toma um remédio e você fica melhor. Mas se você olhar para si, você tiver que definir aquele estado em que você está controlado pelo remédio, você também não se define como saudável. Então existem os saudáveis, os doentes e os do limbo, que são aqueles controlados por remédios. Isso raramente é saudável, tá? Com uma sensação de qualidade de vida ruim e cada vez mais iatrogenias, que é sintomas causados pelos remédios, ok? Os serviços de saúde públicos e privados são insuficientes porque a população adoece demais por causas que seriam evitáveis se as pessoas se cuidassem melhor, buscassem melhor orientação e acompanhamento. E assim, essas pessoas que nem deveriam estar no pronto-socorro, ou internadas, ou na UTI, ou na fila de atendimento, elas acabam sobrecarregando o sistema de saúde público e até o privado. Se vocês forem nos hospitais agora, vocês veem um monte de serviço de saúde, inclusive privado, né, de convênio, e está abarrotado, não consegue atender todo mundo. E o SUS nem se fala, tá? Se essas pessoas se cuidassem melhor, o serviço de saúde de emergência, para reais agravos à saúde não evitáveis, daria conta de atender quem precisa. Como acontece, por exemplo, no Japão. O serviço de consultas eletivas, aquelas agendadas, sabe, sempre está cheio, atendendo todo mundo, mas PS e companhia não fica cheio com frequência, sabe por quê? Porque como a população é bem cuidada pelo sistema e tem acesso a mais acompanhamento e aprende a se cuidar melhor e tem condições para isso, não sobrecarrega o sistema, em geral, tá? E a sensação constante e frequente de uma vida infeliz, disfuncional, onde a pessoa sente que não pertence, que não se encaixa. Por quê? Porque ela vive doente, ela não se sente bem, ela não produz direito, ela se compara com as outras e fica mal. Então, gente, tudo isso vem em primeiro lugar do autocuidado ruim, ok? Isso era o que estava nas minhas aulas particulares que eu dei recentemente, tá? Agora eu vou apresentar para vocês os 10 passos que
Se você seguir, você vai ter a melhor saúde possível e você vai dominar a sua saúde, tá? Prestem atenção, porque se vocês seguirem esses 10 passos, eu tenho certeza que vocês vão atingir a melhor saúde possível. E vão poder olhar para a vida de vocês e falar, caramba, eu sou saudável, eu sou mais feliz, eu funciono melhor. O que aparece na vida, eu consigo lidar com aquilo melhor. E eu não estou dando uma de Pablo Marçal, tá? Aqui, que fala um monte de coisa, motiva, mas não dá ferramentas e condições e conhecimento que realmente levam você lá, tá? Vamos lá. O tópico 0, que eu nem chamo de passo, é o seguinte, gente, cuide mais da sua vida, tá? Do que da dos outros. Ou seja, tem gente que passa a vida dela, hoje em dia já tem estudos comprovando, tem gente que passa 2 a 4 horas por dia só rodando lá no Instagram, no Facebook, até esse movimento, né, nas redes sociais, vendo a vida dos outros. E depois reclama que não tem tempo para cuidar da sua própria. Por quê? Porque gasta tempo demais vendo a vida dos outros. Tá? Gaste mais tempo com a da sua família, de quem te importa. Mas sabendo que primeiro você tem que cuidar bem da sua vida, porque senão você não tem como ajudar ninguém. É igual no avião, né? Em caso de despressurização da cabine, os comissários de bordo falam, né? Puxe primeiro a sua máscara para botar oxigênio em você, porque você vivo e funcionando, você consegue ajudar os outros. Se não, mas tem um idoso desmaiando do meu lado e uma criança desmaiando. Puxa a máscara primeiro para você. Respire, tô bem, agora eu vou ajudá-los a colocar deles. É a mesma coisa até com quem importa para você, senão você não vai ficar vivo e funcional para ajudar ninguém. E outra coisa, pelo amor de Deus, gente, não fique se comparando com a vida dos outros na internet, porque a maior parte dos grandes sucessos, sabe, dos grandes resultados da internet, não é real daquele jeito que está sendo apresentado para vocês. Não é maquiado. A maioria das pessoas que quer vender produto para vocês, sabe, simplesmente usa de ficar botando só os seus pontos bons, seus grandes resultados, enganando vocês. Meu irmão, que é corretor de imóveis, extremamente competente de imóveis de luxo, ele diz que sobram influencers e gente que quer crescer na internet, que pede para ver mansões e tudo, daqui a pouco ele vê que a pessoa tá lá tirando fotos, fazendo microvídeos e tudo, porque na verdade ela não queria ver a mansão, ela queria bancar que aquilo ali é dela, para enganar você que a vida dela é muito melhor do que realmente é, para dizer que as ferramentas que ela vai te vender e oferecer, elas realmente são top de linha, entendeu? Funcionam, que vão dar resultado a qualquer custo. Na internet está cheio de gente, que fez uma coisa específica que deu certo para ela, no caso dela, e passa a vender um método, como se aquilo fosse resolver a vida de todo mundo. Cuidado, tem muita coisa boa na internet, mas tem muita enganação também, tá bom? Eu, por exemplo, sou o médico mais famoso do Brasil? Não, tá? Mas recentemente eu visitei um dos médicos mais famosos do Brasil na clínica dele, e ele pediu para receber meu livro, conversar comigo mesmo. Ele confessou para mim, Ícaro, eu tô num burnout, sabe? Acho que eu tô até depressivo. Eu falei, não, manda os exames que eu te ajudo, sabe? Para ver, pô, vou mandar mesmo, cara, que talvez eu não esteja enxergando em mim o que está acontecendo tudo. Mas as redes sociais do cara, de milhões de pessoas, lá todo mundo acha que a vida dele é perfeita. E não é, tá bom? Eu procuro dizer para vocês na internet muitas vezes, sabe? Tô de saco cheio da academia, tô indo cansado. Hoje eu vou comer uma besteira, sabe? Ai, como é difícil criar adolescente, às vezes. Ah, hoje não tô muito legal em alguma coisa de família. Hoje tô cansado. Eu acho que a gente tem que... Esses vídeos são chamados de lifestyle, quando você compartilha vida de verdade. Mas até os criadores de conteúdo dizem, você não pode ficar compartilhando muita coisa ruim, porque as pessoas não gostam disso hoje em dia, elas já têm o problema delas. Eu gosto de conduzir redes sociais reais, para pessoas reais, e mostrar para vocês que eu sou uma pessoa real, que usa o que eu ensino para vocês para viver melhor. E a minha vida é muito boa, graças ao Pai. Tá bom? Então, cuide mais da sua vida do que da vida dos outros, e não fique se comparando com ninguém da internet. Como está na Bíblia, examinai todas as coisas e retende o que é bom. Ou seja, veja o que presta de todo mundo, selecione boas fontes, sabendo que não são perfeitas, você vai ter que deixar algumas coisas ruins de fora, que não agradam, alguns pontos de vista diferentes,
use o melhor, mas sem se comparar, tá bom? Sem ficar se comparando. O passo 1, então, o que é? Conhece-te a ti mesmo, como o grande filósofo Sócrates dizia. E para isso, como é que você realmente está? Quem consulta comigo sabe. Primeira consulta vai preencher um questionário enorme, tá? Onde vai colocar lá o que realmente está sentindo, antecedentes, alergias, intolerâncias, quais são seus objetivos, quais são seus hábitos de vida, quais exames fez recentemente, em quem esteve recentemente. É um monte de dado. Por quê? Porque a maioria das pessoas chega para consultar e nem sabe todos esses dados. Então, o questionário dá trabalho para preencher, para eu ter dados para ajudar, mas principalmente para a pessoa entrar em contato com a importância de se conhecer. Ok? Então, o primeiro passo, gente, é você saber no que você está saudável, porque provavelmente é aí que está a maior parte dos seus pontos fortes, do que você está fazendo certo, tá? Inclusive, tem um livro bom para ajudar vocês nesse sentido, que é o Descubra Seus Pontos Fortes, da Fundação Gallup. Eu recomendo que você compre o livro, faça o teste que está lá, que vem com ele, por isso que ele é um pouco mais caro, porque vale a pena, vai te ajudar a desenvolver ferramentas baseadas nos seus pontos fortes para você viver melhor. Tá bom? Você também tem que se perguntar o que eu estou no limbo. Ou seja, eu não estou saudável nesses pontos, mas eu também não me sinto bem. Eu tenho coisas para melhorar. Porque é aí que você vai identificar o que você quer melhorar e depois como você vai melhorar. E você tem que se conhecer a ponto de identificar aonde eu tenho sintomas ou eu estou doente. Para que você precisa disso? Porque se você não conhece seu inimigo, você nunca vai conseguir derrotá-lo, gente. Nunca. Sun Tzu, em A Arte da Guerra, outro livro que eu recomendo que vocês leiam, ele é curtinho, tá? É um livro de estratégias que servem para o dia a dia. Se você não conhece o seu inimigo e o terreno biológico, aqui eu estou transpondo para a saúde, tá? Onde você está lutando, você não tem como vencer nenhuma batalha, nem em saúde. Porque você não conhece aonde você tem que lutar, com o que você tem que lutar. Então, como é que você vai selecionar ferramentas? Lembre-se, a doença é sempre sua inimiga, mas os sintomas são seus amigos temporários, que eles estão avisando que algo não está bom e aonde, principalmente, você tem que agir. Tá? Sintomas são seus amigos temporários, mas a doença é sempre sua inimiga. Mas se você não abordar e resolver os sintomas, eles se transformarão nos seus inimigos. Tudo bem? Eles são avisos de onde você tem que agir. E logo, tá? Agora, tem inimigos, as incapacidades, as sequelas, com as quais você tem que conviver. Você tem que conhecê-los e saber o que você pode fazer apesar deles. Por exemplo, depois dos 5 tiros que eu tomei no assalto em 2001, eu tenho uma sequela na minha perna direita. Então, eu tenho que aprender a conviver com ela. Eu sei que eu não vou mais jogar vôlei, tá? Porque eu posso subir para uma cortada e companhia, um bloqueio, e quando eu cair no pulo, eu posso cair errado em cima da minha perna direita. Resultado, eu posso lesionar gravemente, mais gravemente que as outras pessoas. Não posso mais jogar futebol como eu jogava no gol, porque numa dividida eu posso ter um problema por causa da perna direita. Mas eu posso fazer várias outras coisas. Então eu aprendi a contornar a sequela e fazer o meu melhor apesar dela. Vocês têm que fazer a mesma coisa com as coisas na vida que estão te prejudicando. Conheça-se, tá bom? Passo 2, leia o meu livro e coloque-o em prática. Por quê? Lá no Domine Sua Saúde, está a receita do que já funcionou para dezenas de milhares de pessoas. Por que não funcionaria para você? É simples. Então, se você está aqui na comunidade Domine Sua Saúde e não está disposto a ler meu livro e tê-lo como seu principal manual para a sua saúde, algo está errado. A comunidade chama-se Domine Sua Saúde. Então, ele é o ponto de partida para você melhorar a sua saúde, dominar a sua saúde, para daqui para frente os vídeos de aprofundamento fazerem sentido na sua vida e poderem ser aplicados. Ah, Ícaro, uma dúvida que me passaram esses dias. Eu posso só assistir os vídeos? Pode, se você só assistir os vídeos básicos, mas for também para os links de aprofundamento que estão no livro, então assistir os vídeos básicos e ir para os links de aprofundamento no meu site que estão no vídeo. Aí tudo bem. Ok, porque tem gente que vai melhor assistindo vídeo, sabe? Me olhando falar daquilo, ou só o áudio da minha voz falando, tudo bem. Mas sabendo que você vai ter que complementar isso com os materiais complementares da comunidade Domine Sua Saúde e com
os links de aprofundamento que estão lá. Tudo bem? Terceiro passo, busque conhecimento de qualidade. Se você pode pagar, marca uma consulta comigo. Todos vocês aqui da comunidade têm desconto para a primeira consulta, tá? Tem desconto. Então, você pode e deve marcar a consulta comigo, porque aí eu vou poder te dar um acompanhamento pormenorizado, tá? E o desconto é bom. Pode falar com a Patrícia, com a minha gerente, tá? Nos telefones que estão no meu site, ou pelo direto o telefone 61 99646 7775. Ou se não vai consultar comigo, bons médicos que estão aí de vários estados. Eu atendo online gente do mundo inteiro. Então, você pode consultar online comigo se você for de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, tá? Mas, de repente, você quer um médico próximo. Tem o doutor Alain Dutra, a doutora Ana Paula, em São Paulo, doutora Denise de Carvalho, em São Paulo, doutor Daniel Braga, no Rio, doutor Rodrigo Schroeder, no Rio, no Recife, vocês têm o doutor Sávio Cardoso, doutora Rebeca Spinelli, doutor Sérgio Cabral, sabe? Doutora Fernanda Fonseca, em Minas Gerais, doutora Lídia Bolf, em Curitiba, enfim, tem vários. Basta ver quem eu sigo nas redes sociais, tá? Agora, porque de repente é um bom nutricionista que vai te ajudar, doutora Rose Ribeiro, sabe? Doutora Denise Carreiro, doutora Gisela Savioli, por aí vai. Ou algum bom personal e companhia, tá? E estude. Além do bom acompanhamento, estude. Por que eu falei do bom acompanhamento? Porque eu, se você consultar comigo, vou te passar várias fontes de estudo, seja nos posts, nas minhas redes, na consulta. Se você escolher outros médicos bons, profissionais de saúde, eles vão te passar links, vão te orientar o seu estudo para você melhorar a sua saúde. Se você não pode pagar, estude. Busque profissionais do SUS ou do convênio só para fazer check-ups e acompanhamentos periódicos, mas aí você estude o conteúdo da comunidade Domine Sua Saúde, siga bons médicos, a gente vai falar um pouco mais disso, tá? Você vai seguir bons materiais de internet, redes sociais, vídeos, mas boas fontes, gente, tá? Ou você vai se lascar. Por quê? Conhecimento ruim, quando aplicado, vai te levar a resultados ruins. E tem muita gente falando besteira na internet, ok? Quarto passo, melhore seus hábitos de vida. Se você já leu o livro, viu o material da comunidade, você já sabe que os bons hábitos de vida são o que a ciência mais mostra que funciona para a saúde. Então, não tem como fugir. Eu botei 3 estudos super robustos lá no meu site para convencer vocês, sabe? Estudos grandes, de que o que mais importa para a saúde é você melhorar seus hábitos de vida. É você cuidar melhor de você. Se você está na comunidade Domine Sua Saúde, entenda, não adianta mimimi ou vitimismo ou desculpismo. Você tem que melhorar os seus hábitos de vida, senão até os suplementos que eu vou ensinar para vocês, os remédios naturais, vão fazer mal, ou não vão funcionar, ou vão funcionar pouco. Porque a base da saúde é bons hábitos de vida. São poucos os médicos que focam nisso no país. Você sabe por quê? Porque responsabilizar o paciente faz você perder adeptos. Porque a maioria das pessoas ainda quer indicação de remédio, de suplemento, de tratamento específico. Mas essa não é a base da saúde. Então eu não vou ser picareta com vocês de vender soluções mágicas que funcionam para todo mundo sem falar qual é a base para elas funcionarem. Aqui na comunidade eu vou falar os principais suplementos, remédios naturais, sabe? Tratamentos em geral e exames que eu uso para os meus pacientes, vou detalhar para vocês, tá? Mas dizendo que funcionou, como funcionou para os meus pacientes. É claro, não é prescrição coletiva, nada disso. Mas nada disso vai funcionar direito se você, em primeiro lugar, não melhorar como você cuida do seu dia a dia, como você cuida da saúde. Hábitos de vida são o que você faz repetidamente no seu dia a dia. Então, se o que você faz repetidamente no seu dia a dia está te sabotando, você vai ter problema. Você não vai ter bons resultados. E a culpa não vai ser da comunidade ou dos ensinamentos meus ou do acompanhamento do seu médico. Tá? Por exemplo, nada errado em de vez em quando você comer porqueira. Eu tenho bons pacientes, bons mesmo, que correm até maratona e tudo, e que fumam todo dia. 1 ou 2 cigarros, passam dias sem fumar, tá? É o pecado da pessoa, mas chegou fumando 20. Agora 2, 1 ou 2, de vez em quando.
Eu tenho pacientes que abusam de bebida alcoólica de vez em quando, no dia a dia não. Que dia a dia faz seus hábitos. Os abusos ocasionais são de todo ser humano. Tá? Eu não estou tratando robôs que vão ser 100% perfeitos em tudo, no geral. Não. Eu estou tratando seres humanos que eu sei que de vez em quando vão fazer besteira, tá? Com a saúde. Tudo bem. Desde que o dia a dia básico seja mais saudável. Porque o que você faz no dia a dia são seus hábitos de vida. Tá bom? Bom, o passo 5, busque bons profissionais. Tá? Se você não tem condições de pagar, busque no SUS. Aquela consulta com o clínico que vai demorar para você conseguir, mas deixa ela agendada. Para nessa consulta você fazer alguns exames, você vê alguma coisa mais específica. Faça amizade com algum médico bom do SUS da sua cidade, companhia, tá? Consiga aquelas marcações ali para você. Se você passou, como eu botei lá no livro, dos 40, um proctologista para ir a cada 5 anos, um cardiologista para ir a cada 2 anos, sabe? Um gineco para ir periodicamente, se for mulher, um urologista, se for um homem a partir dos 40 anos de idade, o pediatra, se for para sua criança, sabe? O dentista, pelo SUS ali, a cada ano, a cada 2 anos. Deixa aquilo agendado para você. Quem não tem cão, caça como gato. Ok? Agora, se você tem como pagar ou tem convênio, saiba que você tem que ter acompanhamento médico todo ano, no mínimo. Com dentista, todo ano, nem que seja para o check-up, é o mínimo. Com nutricionista, pelo menos alguma vez na vida, para você aprender a comer. Tá? E para você tirar suas dúvidas sobre uma alimentação saudável. Psicólogo, tem muita gente que precisa, mas não vai. Sabe? Muitos municípios oferecem pelo SUS. Sabe? Igrejas oferecem por aí. Convênios oferecem. Educadores físicos, de repente, sabe? Para você aprender a se exercitar direito. Então, busque bons profissionais. Aí eu volto a repetir, não só para te acompanhar no dia a dia, tá? Mas também para você acompanhar nas redes sociais, seus materiais, e poder seguir conhecimento de qualidade. Sabe? Aos poucos você vai selecionando cada vez menos profissionais, mas profissionais bons, tá? E é claro, se você pode pagar, busque excelentes profissionais para te acompanhar, tá? Modéstia à parte, eu me julgo alguém capaz para acompanhar a sua saúde se você quiser consultar comigo. Por isso que eu estou oferecendo esse desconto para o pessoal da comunidade. Mas decida com quem você quer, siga e seja acompanhado por um bom profissional de saúde. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Tá? E assim, mas eu não tenho sintomas, então você está indo para prevenção. Olha que bom. Ou detecção precoce. Passo 6. Faça exames de check-up. Junto a exames para aquilo que você já sente, nem que seja pelo SUS, e corrija o que está errado. Tá? Se você está assistindo essa live hoje, que está sendo gravada 14 de abril de 2024, na semana que vem, dia 21, tá? Essa live vai ser sobre os exames que, mesmo que você seja do SUS, minimamente você deveria pedir para o seu médico. Com carinho, se você falar, a maioria ele faz. Aí um ou outro você paga pelo menos anualmente para ver, sabe? Eu vou ensinar o básico para vocês saberem se tem algum sinal de alerta, se está indo bem, junto a bons profissionais de saúde. É claro, eu tenho que deixar isso tudo registrado aqui na comunidade, né? Mas se você puder deixar marcado ali para pelo menos uma vez por ano, você fazer os exames de check-up e corrigir o que está errado, você já vai longe, porque você vai estar estudando em paralelo. Eu tenho vários pacientes meus que não têm convênio. Eles fazem boa parte dos exames pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, e outra parte eles pagam, sabe? E aos poucos, quando está indo bem, vai sendo anual esse acompanhamento. Então, gente, fazer exames anualmente, na minha opinião, é fundamental para todo mundo. E eu sei que para a maioria das cidades do país, o SUS oferece pelo menos o básico do básico. Ou você vai ter que pagar a parte, algo pouco, mas é fundamental, sabe? Vitaminas, minerais, hormônios, ver como estão fígado, rins, um hemograma, sabe? O sistema de desintoxicação e por aí vai. Pâncreas, tá bom? Passo 7, tome seus suplementos. Gente, aqui na comunidade eu posso falar para vocês, vou falar rasgadamente. Não conheço até hoje um só paciente,
tá? De todos esses mais de 40 mil que já passaram por mim, que não precise de pelo menos um suplemento para viver bem. E eu falo sobre suplementos, e até sobre os exames que eu acabei de falar, que você precisa fazer, está lá no livro, tá na parte de exames, sugestões. E sobre suplementos, tem uma seção toda sobre suplementos básicos, tá? Vitamina C, vitamina D, ômega 3, magnésio, creatina, glutamina, ômega 3, já falei, um bom polivitamínico e polimineral, sabe? Vitamina C, vitamina D, já falei, complexo B. Gente, esses, quase todo mundo, para não dizer todo mundo, precisa repor. Ou através de uma alimentação melhor, com algum alimento mais específico para eles, ou através de tomar mesmo, sabe? Então, tome seus suplementos. Isto é fundamental, tá? Eu não conheço pessoa até hoje que tenha consultado comigo e que não precise de pelo menos um suplemento para viver melhor. Nem que seja o bom e velho ômega 3. Porque ninguém vai comer 500 gramas de peixe de águas salgadas orgânicas profundas todo dia. Então tem que tomar ômega 3. 2 gramas de ômega por dia. Só olhar atrás do frasco para saber o que é ômega, DHA e EPA. Passo 8. Fuja do vitimismo, desculpismo, fatalismo e zona de conforto. Tá bom? Então, gente, vitimismo, desculpismo, fatalismo, zona de conforto. Tá? Fuja desse negócio de, doutor Ícaro, eu nasci na favela e continuo na favela e não tenho dinheiro para fazer nada. Olha, se você está me assistindo aqui na comunidade Domine Sua Saúde, é porque você teve dinheiro para pagar pela comunidade, que não é grande, isso. A comunidade está com valor, esteve com valor baixíssimo para vocês entrarem, continua com valor baixo, e você com certeza tem internet para te ensinar o básico. Então, melhore os hábitos de vida básicos, tá bom? E se você usar, se você melhorar os hábitos de vida básicos, você já vai melhorar muito a sua saúde, muito mesmo, tá? E você vai ver que na história tem muita gente que começou com mais dificuldades que os outros e chegou longe. Por exemplo, aquele Joaquim Barbosa, eu não gosto das últimas ideias que ele botou em prática, principalmente nos últimos anos de ministro do Supremo e depois que saiu. Não vou falar de política, tá? Mas ele saiu da pobreza, foi de serviços gerais e chegou onde chegou, pelo menos na carreira de trabalho, tá? Eu tenho uma paciente aqui que ela foi doméstica e hoje em dia é auditora do TCU. Então, gente, se essas pessoas tivessem ficado no desculpismo, não, eu vim de baixo, eu nunca vou chegar em lugar nenhum, não conseguiriam mesmo chegar em lugar algum. Ou então aquela pessoa obesa que fala, não, eu já sou obeso, eu nunca vou conseguir emagrecer, então deixa eu continuar fazendo aqui o que eu estou fazendo, porque para mim não tem solução. Sempre tem, mas você tem que sair do vitimismo, desculpismo, mimimi, fatalismo, ou seja, estou fadado ao fracasso. Ninguém está. Deus é pai, não é padrasto. Tá? E zona de conforto. Tá bom? Em nono, disciplina. Mantenha-se fazendo o que der certo. Ou seja, nesses 8 passos que eu já falei, você realmente melhorou a sua saúde. Então, mantenha o que você fez e que te trouxe saúde. Tá? Opa, Ícaro, eu até melhorei, mas eu acho que dá para melhorar mais ainda. Resultado, volte, veja onde você pode estar errando, ou qual hábito que você não entendeu direito, que você não está praticando direito, e aí o que você faz? Comece a fazer direito. De outra forma, eu não tinha entendido muito bem isso aqui, ou então eu estou fazendo, mas não é exatamente como foi orientado. Ou então eu vou arregaçar as mangas, procurar mais detalhes daquele hábito. Opa, o Ícaro ensinou desse jeito, mas desse jeito que eu vi aqui, deixa eu perguntar para ele nas perguntas e respostas, para ver se eu posso fazer aqui melhor. Eu estou aqui para isso também, tá bom? E se algo não deu certo mesmo, porque você não colocou em prática, coloque em prática. Por quê? Um quebra-cabeça nunca vai te dar a imagem que você queria no final, que ele poderia dar no final, faltando peças. Então, você tem que colocar as peças lá, e as peças são o que você precisa fazer e não fez ainda. Ok? Agora, disciplina, gente, é manter-se fazendo o que deu certo. É muito importante você, se você teve algo que deu resultado na sua vida, resultado bom, é porque você fez certo. Aquilo dá certo. Então, você manter-se fazendo, senão você não mantém os bons resultados.
Tudo bem? E o 10º passo, siga a comunidade e todo o material que vai entrar aqui, veja bem, até o final do ano, ainda vão entrar mais 30 ou 40 materiais novos aqui para vocês. E todos eles com alta relevância para você melhorar a saúde, como esse aqui. Eu vou falar de exames para vocês na semana que vem. Depois eu vou falar de menopausa na semana seguinte, dia 28, porque vocês pediram o tema menopausa e climatério. Depois eu vou ver que outros temas vocês pediram, além dos que eu preciso aprofundar, e vou falando para vocês aqui na comunidade, tá? Tudo que eu julgo que vai ser top para vocês melhorarem a saúde de vocês. Tudo bem? Então, se você quer ir além em termos de saúde na comunidade, você precisa estar aqui e assistindo os vídeos que saem a cada semana, tá bom? E assim, entenda, seja feliz, mas através de fazer o bem. Se você não julga, eu ainda não sou feliz. Então reveja todos os passos que a gente conversou nessa live, nessa aula que vai ficar gravada e ajuste o que for necessário sobre a saúde de vocês, tá bom? O objetivo maior de toda a humanidade é ser feliz. Só que tem gente que acha que é feliz fazendo coisas erradas. Não é. Pode dar uma sensação transitória de prazer e de recompensa, mas que não vai durar. A real felicidade é aquela de você olhar para a sua vida e falar, nossa, estou cercado de coisas que vieram, de coisas verdadeiras, úteis e boas. Ou que eu penso, ou que eu já fiz e me trouxeram esses resultados. Isso é a real felicidade. E, como eu sou cristão, a felicidade em Jesus, de você cuidar da saúde e acreditar que tudo vai dar certo, porque no resto você cuida da sua vida e da sua realidade de acordo com os ensinamentos de Jesus. Isso não tem preço, isso dá felicidade para qualquer pessoa. Dá não! Te permite como resultado natural a felicidade, resultado que você está fazendo na sua vida para isso, tá bom? Que a vida é de resultados das coisas boas que você se esforça para ter. E quando você se esforça para ter, baseado em conhecimento de bem, verdadeiro, útil, você com certeza vai colher felicidade como resultado natural. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus.